Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A Liliane Cristina Farias Dornelles escreveu aqui: Irmão, sou grato pelas suas aulas, tem fortalecido o meu testemunho. O comentário de vocês também fortalece o meu testemunho. É muito importante que nós possamos estar aqui todos os dias estudando junto. O Jordan também escreveu aqui: muito obrigado pela edificante aula. Que possamos buscar as respostas de nossas perguntas por meio de oração e da ação. Até amanhã. Amei a sua mensagem, Jordan. Muito obrigado, tá bom? Ontem eu compartilhei sobre isso, sobre confiar no Senhor, sobre buscar ao Senhor para que Ele possa nos auxiliar e não confiar no braço da carne, tá bom? Inclusive quero compartilhar um testemunho com vocês aqui rapidamente sobre confiar no Senhor, né? Há um tempo atrás, aqui eu acho que umas 3 semanas atrás, a irmã Zéza, né, mandou uma mensagem aqui no canal dizendo que agradecia a mensagem, mas que ela estava notando o meu ar de cansaço, né? Que eu estava um pouco aparentando cansaço ali na mensagem. E aí eu realmente estava umas 3 noites sem dormir, né? Com insônia. E aí eu compartilhei. E eu achei até bonitinha, né, a mensagem dela, porque foi com um olhar de mãe ali, observando que eu estava cansado. E eu achei muito lindo isso, né? Mas eu pensei, nossa, isso tá afetando também porque as pessoas estão vendo isso. Eu não tô cansado por causa de compartilhar os vídeos, mas tem atrapalhado, as pessoas têm visto o meu cansaço. Então o que eu fiz? Eu me voltei para o Senhor. Eu comecei a orar a Deus para que Ele pudesse me ajudar e me auxiliar nesse problema que eu estava tendo com insônia. A minha insônia era por conta de ansiedade. E a ansiedade, às vezes, eu não sabia o motivo dessa ansiedade. Então eu estava buscando ao Senhor, confiando no Senhor. E veio algumas escrituras, né, na minha mente e eu fui estudar essas escrituras, quero compartilhar com vocês. Aqui Mateus 11, versículo 28 em diante, diz assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu li esse versículo, eu falei, bom, eu estou cansado, né? Eu devo ir até o Senhor para que o Senhor possa me aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, pensando nessa escritura, o jugo, né, que o Senhor está falando é aquela madeira que é colocada em cima dos bois. Aí faz os bois andar lado a lado, né? Assim puxam a carga mais fácil ali, a carroça, seja o que for. Quando o Senhor fala aqui, tomai sobre vós o meu jugo, né, significa para andar do lado dele. Então, eu entendi nessa escritura que eu devo andar do lado do Senhor para que os meus fardos fiquem leves. Né? Porque ele falou, porque o meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. Não que alguém seja forte, mas Cristo ele é forte. E você andando do lado de Cristo que é forte, então o seu fardo vai se tornar leve. Bom, então eu busquei ao Senhor para saber o que eu deveria fazer, como que eu poderia entregar ao Senhor a minha ansiedade, né? Para que Ele pudesse me ajudar. Então eu continuei orando sobre esse respeito. E eu encontrei uma outra escritura, que é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Essa escritura tocou muito o meu coração, que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa escritura me tocou muito, porque falou que eu deveria lançar sobre ele, sobre Cristo, a minha ansiedade. Como que eu poderia fazer isso? Por meio de oração. Então eu orei ao Senhor, pedindo que Ele tirasse de mim essa ansiedade, pudesse solucionar esse problema, né? Aí as minhas noites foram mais tranquilas. E eu quero compartilhar com vocês que eu recebi até uma mensagem no meu WhatsApp, né? Uma mensagem no meu WhatsApp de uma terapeuta falando que gostaria de fazer algumas sessões para me ajudar, né? Aí eu conheci ela, o esposo dela é bispo, e ela está me ajudando. A gente já fez 2 sessões de terapia e tem me ajudado bastante. E eu reconheci, né, isso como vindo do Senhor, uma resposta de Deus ao problema que eu estava tendo de ansiedade. Então, queria compartilhar com vocês que nós realmente devemos buscar ao Senhor, né, fazer nossas ações e buscar ao Senhor, entregar ao Senhor as nossas ansiedades para que Ele possa nos ajudar, tá bom? Então eu queria compartilhar esse testemunho com vocês. Bom, vou continuar aqui na leitura das Escrituras.
Isaías capítulo 2, a gente vai estudar aqui. O versículo 1 diz assim, ó. Visão que viu Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. Bom, aqui já está falando que é uma visão, é algo do futuro. Essa escritura aqui, né, Isaías capítulo 2, eu gostaria até de dar um título a esse capítulo. Se fosse para mim dar um título aqui, eu colocaria assim, expectativa e realidade. Porque aqui vai falar do milênio. A nossa expectativa é viver no milênio, um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar que vai ter só os justos, né? Então essa é a nossa expectativa. Mas a realidade aqui é que nós não estamos num lugar justo, né? As pessoas não são justas. Então a gente vive na realidade, mas a gente tem que esperar a expectativa, né? Viver como se tivéssemos nessa expectativa. Bom, até porque o milênio também, ele não vai ser um evento, ele é um processo que vai acontecendo. A segunda vinda de Cristo também não vai ser um evento, a gente precisa preparar a segunda vinda de Cristo, né? Várias coisas têm que acontecer para a segunda vinda de Cristo acontecer. Então eu gostaria de compartilhar esse versículo aqui que fala um pouquinho sobre esses eventos antes do milênio, tá bom? Então vamos lá, compartilhando aqui. O versículo 2 diz assim, ó. E acontecerá nos últimos dias que no monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes e se exaltará acima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Bom, esse versículo aqui, ele é uma profecia, né, que eu gostaria de explicar. Aqui quando ele fala sobre nos últimos dias, é na nossa época mesmo, tá bom? Ele fala que no monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes. O monte da casa do Senhor é o templo. Ou seja, que um templo se firmaria no cume dos montes, né? Essa é a profecia aqui que Isaías estava dando. Como se cumpriu essa profecia, tá bom? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui só rapidamente, só mencionar na verdade, né? Depois da morte do profeta Joseph Smith, houve uma divisão, tá bom? Teve um homem que pegou e queria ser o guardião da igreja para que quando o filho de Joseph Smith ele alcançasse a idade, o filho de Joseph Smith pudesse ser o profeta. Porém, Joseph Smith, ele havia organizado o coro dos 12 apóstolos. Ele tinha dado as chaves e a autoridade para o coro dos 12 apóstolos. Inclusive, esse homem que queria ser o guardião ali da igreja, ele queria fazer tudo rápido, né? Que as pessoas votassem para ele ser o guardião ali da igreja e tomar conta, né? Mas muitos não concordaram e queriam ouvir o que os apóstolos tinham a dizer. E muitos desses apóstolos estavam em missões, longe ainda. Mas ele queria tomar essa decisão rápida. E Brigham Young, ele deu um discurso na qual as pessoas reconheceram ali a autoridade que ele tinha. Tá bom? E aí o que aconteceu ali? Brigham Young, ele fez um êxodo, ele fez uma saída, eles estavam em Nauvoo. E ele falou que todos que quisessem seguir ele, né? Por conta da autoridade, por causa que ele tinha ali as chaves, né? E os apóstolos também apoiaram Brigham Young como líder ali nessa ocasião. E ele veio, né? Fez o êxodo. Ele veio de Nauvoo e ele foi parar onde? No México, lá em Utah, tá bom? Na verdade, lá onde é Utah hoje, né? Que é dos Estados Unidos, quando os membros da igreja saíram de Nauvoo e foram para lá, era um território do México, tá bom? E aí, quando eles chegaram lá, eles deram o nome daquela região de Deseret. Eles pegaram essa palavra do livro de Mormon, né? Lá em Éter, capítulo 2, versículo 3, que fala dos Jareditas, que eles trouxeram Deseret para cá, né? Quando eles viajaram. E Deseret significa mel de abelha. Bom, então eles queriam colocar, e eles colocaram o nome daquele lugar de Deseret. Porém, mais tarde, quando os Estados Unidos ele tomou conta da região ali, né, conquistou essa região, então deixou de ser do México, essa área geográfica, e passou a ser dos Estados Unidos. E aí os governadores interviram ali e não permitiram que o nome daquele lugar se chamasse Deseret. E aí então eles falaram que tinha que se chamar pelo nome da tribo na qual frequentava aquelas áreas montanhosas, que era os índios de Utah ali, né? Então aí ficou conhecido como Utah, tá bom? E aí se cumpriu uma profecia. Por quê? A palavra Utah significa cume dos montes.
E foi exatamente, né, onde Brigham Young ele pegou e colocou ali, falou, aqui vai se construir o templo, que é o templo de Salt Lake City, que nós conhecemos. Então, para mim, né, o que eu tenho como visão é que por meio desses acontecimentos se cumpriu a profecia, tá bom? Que eu acabei de mencionar aqui, eu vou até ler de novo, tá bom? Versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que no monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, né? Que a palavra Utah significa cume dos montes, né? E o templo foi estabelecido ali. E se exalçará sobre acima dos outeiros, e concorrerão a ele a todas as nações. Ou seja, muita gente vai para lá, até mesmo os presidentes da igreja já falaram que o centro de conferência também faz parte dessa profecia. E no centro de conferência, muitas outras pessoas que vão conhecer a igreja, de vários países vão até esse lugar para ouvir a palavra dos servos de Deus. Tá bom? Então, nisso se cumpre essa profecia. Então, o capítulo 2 de Isaías aqui, ele fala sobre o milênio, mas também está falando sobre o desenrolar da história antes de começar o milênio. E para mim, o versículo 2 aqui é o cumprimento dessa profecia. E também, né, as profecias de Isaías, tanto serviu para a época ali de Isaías, também para a nossa época, e mais coisas que vão acontecendo ainda, tá bom? Então, vamos continuar aqui a leitura, versículo 3. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte da casa do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca de seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Bom, então, falando sobre de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, também se referencia ao milênio, porque haverá duas capitais na terra, tá bom? Haverá a velha Jerusalém, tá bom? Que é Sião também, e também no continente americano, de acordo com a profecia dada por Joseph Smith, se construiria uma nova Jerusalém, tá bom? Então vai haver duas capitais no mundo, uma que vai ser o poder eclesiástico, de organizar a palavra do Senhor, e o outro vai ser como um reino político mesmo. Tá bom? Então, todas as pessoas que vivem no milênio, elas vão ter que viver sobre a lei governamental, tá bom? E o próprio Cristo, né, vai colocar as regras e a lei ali, tá bom? Ele vai reinar pelo esse período de 1000 anos. Então, e as outras pessoas a outra capital vai ser a responsável por pregar a palavra do Senhor, e as pessoas vão estar com o seu arbítrio de aceitar ou não fazer convênios com o Senhor, tá bom? Então, só explicando aqui. Então, essa parte é muito interessante. O versículo 4 fala que Cristo, né, ele vai reinar. Diz assim, ó. E julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. E não alçará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então o próprio Cristo, né, ele vai estar reinando pelo período de 1000 anos. Então vai ser 1000 anos de paz. Essa parte nós conhecemos como que o inimigo, né, ele vai ser amarrado. O Satanás ele vai ser preso por esse período de 1000 anos. Então o versículo 5 diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então aqui é um lugar ideal, é um lugar perfeito, milênio, tá bom? E aí, ao mesmo tempo aqui, ó, os 5 primeiros versículos falam sobre esse lugar ideal, essa expectativa que nós temos do milênio, tá bom? Expectativa que vai ser uma realidade. Só que a realidade que nós vivemos hoje é diferente, porque nós vivemos num mundo, mas nem todos são justos, né? Tem muita maldade no mundo. Então, por isso que eu coloquei o nome desse capítulo aqui de expectativa e realidade. Então, depois do versículo 5 aqui, o versículo 6 em diante, ele começa a falar da realidade que nós vivemos. Por exemplo, o centro de conferência está lá e até mesmo é enviado, né, as transmissões pelas TV, pela internet. Todas as pessoas podem ouvir a palavra do Senhor, mas essas pessoas buscam ouvir a palavra do Senhor. Então a realidade é diferente, né? A realidade, muitas pessoas não querem saber da palavra do Senhor, né? Mas a profecia é verdadeira, que muitos concorrerão até ela para saber a verdade. Então, ao mesmo tempo
que tem a realidade que está lá disponível para todo mundo, né? Nós temos a realidade que muitos também não buscam essa verdade. Então a gente tem um contraste aqui nesse capítulo 2 de Isaías, entre realidade e aquilo que nós esperamos ter, a expectativa, né, do milênio. E aqui do versículo 6 em diante ele vai falando todas essas coisas, que no mundo tem ídolos, que as pessoas adoram ídolos, que as pessoas buscam coisas ruins, que não querem saber da palavra do Senhor, e assim por diante, né? Eu não vou ler todos os versículos aqui, mas algo que fala aqui, que eu gostaria de compartilhar, né, é que fala que as pessoas, né, vão... Aqui, ó, versículo 20 de Isaías 2, versículo 19 também, ó. E então meter-se-ão pelas cavernas das rochas e pelas cavidades da terra, por causa da presença terrível do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para estremecer a terra. E naquele dia o homem lançará as suas topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, que fizeram para si, para prostrarem diante dele. Bom, então aqui está falando o quê? Que quando Cristo vir, a segunda vinda ali, as pessoas vão querer se enfiar nas frestas das cavernas, se esconder, lançar os seus ídolos, as topeiras, né, e os morcegos. Ele está falando de animais aqui que vivem em cavernas, né, lugar, a topeira vive embaixo do buraco ali, lugar escuro. Os ídolos vão ser como nada, né? Vai ser jogar esses animais não têm entendimento do que é um ouro, o que é uma prata. Então os ídolos não irão valer nada. É isso que significa aqui, tá bom? Então só complementando aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 16 também fala sobre isso, né? Que quando Cristo vir, as pessoas vão querer se esconder, né? Por exemplo, diz aqui, ó. E diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e esconde-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono. Então as pessoas vão desejar que as montanhas caiam sobre eles para se esconder de Jesus Cristo quando ele vier na segunda vinda aí, tá bom? Então, finalizando aqui, falando sobre o milênio, 1 Nef, capítulo 22, versículo 26, diz assim: E por causa da retidão de seu povo, Satanás não tem poder. Portanto, não poderá ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vivem em retidão e o Santo de Israel reina. Então, no milênio, o próprio Jesus Cristo vai reinar, né? E aí, Satanás ele não vai ter poder sobre o coração do povo. Então, quando nas Escrituras fala que Satanás ele vai ser preso, é porque ele não vai ter lugar no coração das pessoas. Não é que dá para amarrar Satanás, né? O sentido aqui é porque as pessoas são justas e Satanás ela não tem poder sobre essas pessoas justas, tá bom? Mas, conforme eu falei, expectativa, o milênio. Hoje em dia tem a influência do inimigo, né? E temos a realidade agora. Porém, nós podemos viver essa expectativa hoje. Olha só o que diz aqui, o que Mormon escreveu aqui em Alma 48, versículo 17. Sim, em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então nós lemos que no milênio, Satanás ele não vai ter poder sobre o coração dos filhos dos homens. E aqui Mormon, né, ele está citando um homem de guerra, que era o capitão Moroni, que ele era muito justo. E aí, se todas as pessoas fossem como o capitão Moroni, que ansiasse sempre a liberdade, defendesse a religião, a família, se todas as pessoas fossem como Moroni, o diabo já não teria poder sobre o coração das pessoas. Seria como se estivéssemos no milênio. Então seria viver a expectativa no presente, tá bom? Então que nós possamos ter essa diferenciação na nossa mente, tá bom? Expectativa e realidade. Que nós possamos viver a realidade, mas já com o olho na expectativa. Ou seja, por exemplo, no milênio só vai haver as pessoas justas, mas o milênio não serve para você se tornar um justo, você já tem que ser justo para você habitar no milênio,
tá bom? Então nós precisamos viver já como se estivéssemos no milênio, e viver de modo reto, de modo justo, para que nós possamos alcançar essa expectativa que é uma realidade, que tem que ser uma realidade para nós hoje, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.